Agora, veja só, eu falo assim, as pessoas, cara, eles me mandam cada texto, mulheres, mãe de família, a galera do LGBT, rapaz, eu fico impressionado, às vezes eu fico lendo aqui em casa, eu digo, como é que pode, né? Aí você vê como o nível de diálogo, de palavra do pessoal da esquerda é muito mais além. O bolsonarista, ele só bota para fora a gonorreia mental dele quando abre a boca, sabe? É isso. O bolsonarista, ele abre a boca, meu irmão. Outra coisa, viu? Esse bolsonarismo que tá aí não é o que eu fiz parte, não. Esse aí é baixo nível. Esse aí inaugurou o fundo do poço do baixo clero na Câmara, pô. Eu não te perguntei, o que você acha do Paulo Bilinski? Mas aquele cara ele tem as falas dele é totalmente separatista e supremacia, sabe? Ele é supremacista. Aquele cara ali, ele tem no DNA dele uma consciência nazista. É a conversa dele. A conversa dele é separar o Brasil. O rosto dele é de um cara, o semblante dele é de um cara cruel, violento, entendeu? Ele é pernóstico. Agora eu vou dizer a ele, não tem Carla Zambelli dessa vez não, viu, doutor? Abra do seu olho para você não ficar no meio da rua. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre vários assuntos. O primeiro aqui vocês já puderam ver a opinião do Julian Lemos sobre o Paulo Bilinski, deputado aí do PL, bem polêmico, né? Quem não é polêmico no PL, né? E também nós vamos ver a situação do Romeu Zema. Olha o que ele falou sobre trabalho infantil no nosso país. Cara, é inacreditável como um cara desse quer ser presidente do Brasil. E também um corte rápido sobre o Otani de Paula falando sobre uma lei que ele está propondo depois que viralizou a pregação da pastora Helena Raquel lá nos Gideões. Acompanhe aqui comigo, depois eu vou tecer mais alguns comentários para você sair daqui sabendo a verdade. Quando chega o ano eleitoral, todo político rico e bem-nascido gosta de contar histórias fictícias de trabalho na infância para tentar se aproximar do eleitor, pois Romeu Zema, candidato à presidência pelo Novo, deu a seguinte declaração ao podcast Inteligência Limitada. Primeiro, hoje é 1º de maio. Sim, dia do trabalho. Eu fiz questão de publicar na minha rede social, tá aqui, a minha carteira de trabalho. Eu trabalho desde que eu aprendi a contar. Hoje eu não sei, mas quando eu era criança, era permitido tirar uma carteira de trabalho aos 14 anos. Assim que eu fiz 14 anos, eu comecei a trabalhar aos 14 também. Você também começou aos 14. Uma agência de publicidade. E, infelizmente, no Brasil se criou essa ideia de que jovem não pode trabalhar. Eu sei que o estudo é prioritário, mas toda criança pode estar ajudando com questões simples, com questões que estão ao alcance dela. Igual falei, eu acompanhava meu pai o dia todo, contava parafuso, porca, e ajudava ele, embrulhava em jornal. Na época era jornal, o papel de embrulho. Então, hoje é dia do trabalho e aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe lá não sei quantos centos por cada jornal entregue, no tempo que tem. Aqui, proibido, né? Você está escravizando criança. Então, é lamentável. Mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso aí. Ou seja, exatamente no 1º de maio, o político mineiro afirmou concordar com a exploração do trabalho infantil. Mas primeiro vamos esclarecer essa história de que ele precisou trabalhar quando jovem. Jorge Mayrink desenhou direitinho a hipocrisia desse discurso. Essa aqui é a carteira de trabalho do Romeu Zema. Ele já postou ela várias vezes nas redes sociais dele para mostrar como que ele teve uma trajetória que começou a trabalhar aos 15 anos de idade até se tornar um milionário como ele é hoje. O que ele às vezes não fala é que essa carteira foi assinada pelo vô dele, como está escrito aqui, Domingos Zema, que fundou o Grupo Zema. Em 1979, quando o Zema começou a trabalhar aos 15 anos de idade, o grupo já tinha 50 anos de existência e hoje já tem mais de 100 anos. Zema, inclusive, recebia 650 cruzeiros naquela época por isso. E esse é o Romeu Zema dizendo que estudantes não deveriam receber salário, que ele acha que estágio tem que ser considerado uma oportunidade
um pouco diferente da que ele teve, né? E uma outra coisa que mudou, talvez da compreensão do avô dele ou do jovem Zema para hoje, é que hoje o Zema acha que não deveria existir carteira de trabalho. O Zema acha que não precisa de CLT, que é só você ir lá e combinar com o seu patrão, sendo que nem ele mesmo conseguiu combinar com o avô dele um salário ali por hora e teve uma carteira assinada. Além disso, hoje o Grupo Zema está ligado a denúncias de trabalho análogo à escravidão. E é por isso que eu sempre digo, mais do que falar, você tem que ver o que a pessoa faz, como que foi a vida da pessoa, quais oportunidades ela teve e por que ela não quer que você tenha as mesmas que ela. Pois é, o Grupo Zema está envolvido com exploração de trabalho escravo e ainda assim, com esse teto de vidro, Romeu Zema não se acanha em falar e postar absurdos nas redes sociais para cair nas graças da extrema-direita. Como que um ex-governador de estado, além da ignorância num tema tão importante, vamos lá olhar o Vale do Jequitinhonha, vamos ver quantas crianças não trabalham mesmo com a lei proibindo até hoje. Centenas de milhares, talvez, de crianças, milhares seguramente, Diego, trabalham ainda no Brasil em condições muitas vezes análogas à escravidão, sem receber nem os cents que ele queria pagar para as crianças, em condições desumanas, com jornadas terríveis, nos rincões, em lugares ocultos, em fazendas fechadas. Essa é a realidade do país, quando não estão jogadas nas ruas da cidade. Então, assim, mas aí eles vão dizer que não pode estar na rua criança pedindo dinheiro e fazendo trabalho, mas tem que trabalhar. Quer dizer, é um show de platitude, de absurdo do Zema, que mostra, por um lado, ignorância, por segundo lugar, como a gente falava, desinformação, e em terceiro lugar, um preconceito tremendo. Mas assim, o preconceito tem sido a tônica das falas do Zema. Ele já comparou morador de rua a veículo, ele já usou citações do Mussolini. Recentemente, ele já fez falas discriminatórias contra nordestinos, dizendo que pareciam vaquinhas magras. Ele já negou o golpe de Estado. Então, assim, o Zema ele vem se especializando em fazer falas chocantes. Ele quer chocar, ele quer chamar atenção. Quando a gente era pequena, a mãe da gente falava, né, Diego? Quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço. O Zema tem, de certa forma, feito isso nas redes sociais como uma forma de chamar a atenção para ver se ele consegue algum espaço na carreira para a presidência, nem que seja como vice do Flávio, que parece ser que é o grande desejo dele. O ministro da Secretaria-Geral do Governo se manifestou no X sobre as publicações absurdas, assim como outros políticos falaram sobre o caso. Zema defendendo o trabalho infantil. Esse cara já atacou o nordestino, já defendeu que os trabalhadores tivessem uma jornada de 12 horas diária. Veja isso aqui. Hoje é dia do trabalho e aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança. Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe lá não sei quantos centos por cada jornal entregue, no tempo que tem. Aqui, proibido, né? Você está escravizando criança. Então, é lamentável. Mas acho que, tenho certeza que nós vamos mudar isso aí. E esse cara ainda quer ser presidente da República. É a velha cabeça escravocrata. Nós tivemos 350 anos de escravidão no nosso país. Essa cultura ainda está presente numa fala como essa. É assustador, mas infelizmente a mim não surpreende ver o ex-governador Zema afirmar que... Infelizmente no Brasil se criou essa ideia de que jovem não pode trabalhar. Alguém precisa dizer ao ex-governador que essa não é uma ideia inventada no Brasil. Isso é um consenso mundial, civilizatório, global, porque criança precisa estudar, brincar, socializar. Trabalho, Zema, é coisa para adulto, coisa que você não conhece. É um mínimo de humanidade e bom senso que se espera de qualquer sociedade séria. Sabe o que realmente prejudica as crianças, Zema? O que você fez em Minas. A falta de investimento na educação pública, a precarização das escolas e a desigualdade social. Mas para quem sempre enxergou o Estado como uma empresa e as pessoas como números, parece difícil entender que os filhos dos pobres, dos mais pobres, dos trabalhadores, também têm o direito a viver a infância, de brincar, de estudar e de sonhar. É isso que nós defendemos, que toda criança tenha direito à utopia, ao sonho, à infância. Zema, você não sabe o que é isso.
Sabe por quê? Porque você sempre teve tudo muito fácil na vida. Ô, Romeu Zema, deixa eu te falar uma coisa. Criança não é mão de obra barata. Criança é prioridade. E o Brasil já tem mais de 1,6 milhão de crianças entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Isso é uma questão que precisa ser resolvida, não expandida ou legalizada como você pensa. Tá? Outra coisa, muito importante, a Constituição proíbe o trabalho infantil no Brasil. Isso não é invenção da esquerda como você está propagando aí, não. Para de doideira. Ou você é ingênuo ou você é idiota. Criança entregando jornal nos Estados Unidos não tem nada a ver com trabalho infantil no Brasil. O trabalho infantil no Brasil é canavial, é lixão, é mão de obra pesada, é risco de vida para a criança. Não esse romantismozinho que você fica propagando nessas entrevistas suas aí, tá bom? A gente precisa entender o seguinte: criança tem de estar na escola. Como eu disse na minha última música lançada pela MP Bia, criança precisa de carinho. Criança precisa de proteção. Criança precisa que seu ninho seja sempre amorzinho para ter paz no coração. Ah, e outra coisa. Pensem direitinho quem vocês vão votar em outubro, tá? Para não deixar umas maluquices dessa aí virar presidente do Brasil. Fato é que, se Romeu Zema não tivesse sido eleito governador de um dos maiores estados do país, ele seria apenas um rico patético, e não um político perigoso que consegue ter eleitores, apesar dos absurdos que fala e faz contra a sociedade. Já existe a possibilidade de um jovem, quase uma criança de 14 anos, trabalhar, não é? De tirar a carteira de trabalho. Então, isso que o Zema está falando, precisa fazer, isso já existe. É que ele está contra a regulamentação que existe para o trabalho dos menores. Ele quer o vale tudo, porque não há ideia idiota, não há cretinice que ele não abrace. É preciso dizer as coisas desse modo. Nós estamos falando de trabalho infantil. Nós estamos falando de trabalho infantil. E não, senhor Zema, eu também comecei a trabalhar, o senhor com 14, eu comecei com 15. O senhor começou na empresa do seu avô. Eu comecei na empresa de terceiros. Portanto, não fala aqui alguém que, o trabalho... Não, trabalhava em escritório, primeiro como contínuo, depois num escritório. Não era nada humilhante, degradante. Mas qual é a realidade que ainda existe no Brasil? Lugar de criança é a escola, meu senhor. Porque, insisto, as regras para que esses jovens trabalhem já existem. Quando ele fala isso, o que ele está defendendo é a barbarização do trabalho infantil. Como se já não existisse de resto. Não é? Porque aí ele fala, as esquerdas... Porque agora tem um troço no Brasil, que é uma coisa assim, um pouco dessa era, né? Contamina bastante a imprensa. Qualquer absurdo, qualquer coisa abjeta, qualquer coisa estúpida que um extremista de direita, que um fascistoide diga, talvez tenha um lado positivo, né? Agora, se for um progressista, mesmo que, sei lá, faça chover maná, aí vai lá e diz, não, mas precisamos pensar no lado negativo disso. Entenderam qual é a jogada? Então, um fascistoide teria sempre um lado fofo, considerável, e um progressista sempre um lado pernicioso. Sim, isso tem a ver com o avanço, não da direita no mundo, porque isso é falso. Não é a direita que está avançando no mundo, é a extrema-direita fascistoide, disruptiva, antidemocrática. E a luta essencial é e será sempre a luta pela preservação da democracia. Sabe quem não acha isso? Justamente os fascistoides. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Romeu Zema, Caiado, Flávio Bolsonaro, Aldo Rebelo, aquele Renan Santos, qualquer outro candidato que vier candidato à eleição, fujam desses caras. Esses caras pensam tudo igual.
O único presidente que tem um viés, um pensamento diferente que vocês já conhecem é o presidente Lula. É o presidente que aprova o pé de meia, o gás pro povo, fortalece o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, desconto para quem ganha até 7,5, tá lutando pelo fim da escala 6x1. Agora, todos esses aí, eles são contra o fim da escala 6x1. Vocês ouviram o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do partido do Flávio Bolsonaro, dizer que eles vão dar a vida contra o fim da escala 6x1 e outras coisas mais que a gente vê ouvindo, cada barbaridade. Esse negócio aí do trabalho infantil, que é absurdo. Como que um cara quer ser presidente da república com um pensamento desse? Um cara que é herdeiro de uma empresa enorme, nunca trabalhou de verdade, sempre nas altas mamatas, sempre herdando coisas privilegiadas. Ele quer comparar o trabalho dele com o de outras crianças que muitas das vezes vão para a lavoura de café, vão para os canaviais, outros são auxiliar de obra, criança trabalhando na obra para poder levar os... Então ele não sabe de nada, esse cara. Ele viveu nesse mundinho dele, ele acha que esse mundinho que ele cresceu das benécias, sempre beneficiado pelo dinheiro e pela condição financeira e por ser herdeiro, ele acha que é assim pra todo mundo. Não, meu irmão, todo mundo, ninguém parte do mesmo ponto, não. Alguns partem do zero, outros partem já do 1000 e outros do menos 1000, que é a realidade do brasileiro no nosso país. Então, a fala do Zema é inaceitável para um pleito político que acontecerá agora em outubro. Galera, outra questão também que eu gostaria de falar sobre essa questão da Helena Raquel, essa mensagem pregada me traz esperança. Eu ouvi a pregação, os trechos, e me trouxe esperança. Realmente, por conta de que alguém teve coragem de falar no meio do lugar onde existe muito desses assuntos, muito dessas questões trazidas na pregação dela. Se você não assistiu, depois você procura a Helena Raquel pregando no Gideões 2026. Você vai entender que mensagem necessária, tá? Então essa é a minha opinião. Agora, gostaria de saber a sua opinião. Se você puder e quiser, deixa a sua opinião aqui nos comentários. É o mais importante desse vídeo, tá? Pra gente poder ler, pra gente debater, sempre mantendo respeito um com os outros, pra gente manter um debate democrático, respeitoso aqui na área dos comentários, tá? Deixa o seu like. Na hora que você deixar o seu like, se você estiver pelo celular, vai aparecer a função hypar. Aí você clica ali, hypar, a primeira hypada é grátis, o vídeo vai pra frente, mais pessoas vão ter acesso à verdade. Então deixa o like, deixa o hype, o seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E também, que é muito importante, você compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. No story do seu Instagram, no grupo do WhatsApp, no story do WhatsApp, lá no TikTok, onde você quiser compartilhar, você tem aí a oportunidade de fazer isso, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo corte de vídeo.